Aí galera, hoje a gente vai fazer um videozão aí, 38, 40 minutos, nem eu sei quanto tempo vai dar de vídeo, ensinando como fazer uma máscara de madeira dessa daqui. Artes plásticas, vamos que vamos! Bom pessoal, para começar a gente começa desenhando. Tenta desenhar a frente, o lado, cima, a parte lateral, tudo que você conseguir fazer desenho para fazer o seu objeto aí. A gente, como está fazendo uma máscara, a gente tem a possibilidade de também pegar uma máscara verdadeira, né, para a gente poder estar sentindo a máscara, vendo certinho como que é. Eu peguei essa máscara aí para medir, já estou marcando aí as medições e tal. Se você for fazer algo que não tem como você pegar, não tem como você usar um modelo, por exemplo, uma garça. Você é um objeto real, mas você não tem como pegar uma garça na mão para ficar sentindo ela. Nesse caso, você pega a imagem do Google e fica vendo a imagem de lado, de frente, beleza? Se for algo que for da sua cabeça, você que criou, aí você pode tentar desenhar também. Tem pessoas que conseguem fazer sem desenhar, mas se você está começando, é bom você desenhar. Aí eu estou fazendo a marcação para eu poder depois recortar. Como a máscara ela tem essa inclinação, tá vendo? Ó, quando ela fica de frente, assim, dobrada, e a minha tábua é muito fininha, eu vou fazer o que? Eu vou colar uma tábua na outra para eu poder fazer esse dimensionamento. Vocês vão ver aí rapidinho, ó, só desenhar certinho o jeito que você quer que ela fique. Eu peguei ela e coloquei ali deitada dobrada, ela ficou bem parecida com isso. Então eu estou seguindo mais ou menos o mesmo caminho. A gente vai cortar tudo que a gente desenhou. Para recortar, a gente vai usar essa máquina aí, que é uma serra tico-tico. Ela é excelente para fazer cortes circulares, quando o corte não precisa ser reto, entendeu? Que é o nosso caso. E aí, como a nossa tábua é muito fininha, não daria para fazer com um pedaço de tábua só aquele dimensionamento da máscara ficar inclinada, né? Então a gente vai recortar vários pedaços e colar eles para facilitar para a gente. Sempre quando você for trabalhar com essas coisas, você vai ver que existem máquinas de variados preços. É sempre bom você analisar qual é o tipo de serviço que você vai fazer para você comprar a máquina certa. Para a potência, por exemplo, eu vou trabalhar o dia inteiro com isso, então você busca uma máquina com uma potência alta. Eu sou robista, eu só vou fazer de vez em quando. Então você pode ir atrás de uma máquina que tem uma potência menor, porque elas são mais baratas. Então tudo vai depender aí na escolha da máquina do tipo de serviço que você vai estar fazendo e a frequência que você vai estar utilizando ela. Aí eu estou recortando as partes que eu vou colar, né, para poder estar fazendo aquele dimensionamento que eu falei. No caso aí, galera, a gente tá usando um painel de pinos. Ela é uma madeira que ela é molinha, é razoavelmente fácil de você esculpir com ferramenta elétrica. Ela é barata também. E como dá para você colar, você pode fazer qualquer formato, entendeu? É, Só uma questão que seria para entalhar madeira, quando você vai usar formão, essa madeira não é muito recomendada, porque como ela tem muita fibra, quando você bate o formão nela, ela acaba rachando, entendeu? Sai um pedaço muito grande. Porém, com ferramenta elétrica a gente não tem esse problema. O que é muito bom, porque aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade enorme de encontrar madeira que esteja seca para a gente poder estar trabalhando com um formão no caso. Já quando você vai esculpir com ferramentas elétricas, você consegue esculpir qualquer tipo de madeira. As mais duras vão ser mais difíceis de você esculpir. Aí, pessoal, a gente viu como vai ficar depois de colar. Essa daí é uma cola de madeira. Porém, existem vários tipos de marcas de cola, algumas exclusivas para algum tipo de trabalho. Mas para a gente colar, como a gente está utilizando o pinus, que é uma madeira muito porosa, qualquer cola de madeira específica para madeira vai colar e vai ficar super show. Depois a gente vai começar a esculpir mais para frente esse pedaço, aí vocês vão ver que não tem problema nenhum ser uma cola baratinha.
Se você for usar uma madeira, às vezes que tem menos poros, que tem menos buraquinho nela, aí vai ser mais difícil de colar. Aí, às vezes, eu recomendo você estar usando uma cola aí que você vai investir um pouco mais de dinheiro. Porém, o mais importante quando você estiver fazendo esse processo de colagem, você pode pôr cola, mas Vinícius, qual é a quantidade exata de cola? Não existe isso de quantidade exata. O que acontece quando você passa cola é o seguinte: você tem que passar cola e depois você vai ter que apertar isso daí. Eu vou usar alguns grampos para apertar certo essas madeiras e aí se a cola ela começar a vazar para o lado depois que você der o aperto, começar a escapar, significa que tá bom de cola. Ó, esse daí é o grampo. Aí a gente vai simplesmente apertar. Eu tava tendo um pouco de dificuldade aí no momento para apertar. Coloquei ali do ladinho. Aí é só colocar o grampo e apertar, galera. Quando eu sei que tá bom de cola ou não tá bom, vocês vão ver já já. Quando você dá o aperto no grampo, se a cola vazar pro lado já tá bom, não precisa passar mais. Uma dica que eu vou dar para vocês é que quando vocês estiverem fazendo isso, essa cola vai sair pro lado. Se você for trabalhando nessa parte da madeira e você for já dar o acabamento, eu aconselho você pegar um paninho úmido e já passar a limpar essa cola que ficou sobressalente ali, que saiu da madeira, porque se ela seca, quando você for passar o acabamento, a cola não vai deixar o acabamento penetrar na madeira, porque a cola está em cima, então não vai ficar legal. Então aí no caso, ó, vocês estão vendo, ó, essa parte aí que está vazando pro lado, isso aí significa que tá bom de cola, não precisa passar mais. Se não tiver vazando cola na sua colagem, não tiver essas partezinhas aqui, ó, tá vendo? Saindo cola para fora, significa que você tem que passar mais cola. Ó o resultado final como fica aí, pessoal. Agora é só esperar 24 horas, né, o processo de secagem da cola mesmo. Você deixa de um dia pro outro, tá tudo vazando cola, beleza, show de bola. Bom, gente, depois de colado, você esperou as 24 horas, tá tudo em ordem, a gente vai fazer o block out. O que que significa isso daí? O block out é bloco, out é fora. A gente vai estar tirando os blocos, a parte mais grossa da escultura, para a gente começar a dar um formato para nossa máscara. Aí no caso eu só estou pegando uma serra mesmo normal e tirando essas partes, entendeu? Isso vai depender, a ferramenta que você for utilizar vai depender sempre do material que você estiver utilizando e do tamanho. Por exemplo, se eu estivesse fazendo uma máscara do tamanho de uma pessoa, eu estaria utilizando para retirar esses blocos uma motosserra, que ela é mais forte. No caso, por exemplo, se você estiver trabalhando com argila, você consegue tirar essa parte maior da escultura com até uma linha de fio dental, entendeu? Então, sempre a ferramenta que você for utilizar vai ser proporcional ao tamanho e ao material que você estiver utilizando aí na sua escultura, beleza? Olha lá, a gente já começou a tirar, já vê que dá para aparecer um pouquinho mais da máscara. Agora vamos fazer o shape off. O que é isso? A gente vai tirar o shape, o formato da máscara. Eu estou utilizando agora uma esmerilhadeira. A esmerilhadeira essa daí chama esmerilhadeira angular. Ela é uma ferramenta excelente para quem vai fazer escultura com madeira, porque ela tem uma força de giro muito grande e dependendo do disco que você coloca aí nela, você consegue desbastar muita madeira. No caso eu estou usando um disco flap, esse é um disco que é facilmente de encontrar em qualquer lugar do Brasil. Se você for numa loja de ferragem, você vai encontrar um disco desse daí. Não importa a marca, normalmente esse disco ele funciona certinho para você fazer lixamento mais forte, mais grosso e até o desbaste de uma madeira mais fraca. Existem outros tipos de disco que são mais agressivos, que arrancam madeira mais rapidamente. Eu estou usando esse disco aí porque ele é mais acessível, é mais fácil do pessoal encontrar ele em qualquer lugar. O que a gente conversou da Serra Tico-Tico se aplica a essa esmerilhadeira angular também. Você vai sempre estar adquirindo a ferramenta que for ser mais útil proporcionalmente ao serviço que você for estar fazendo. E aí você vê a voltagem dela, né? Quanto maior a voltagem, mais potente vai ser a máquina. Dependendo do seu serviço, você precisa de uma máquina com uma voltagem maior. No caso, gente, esse processo ele gera muita poeira. Você consegue ver aí na minha mão, ó, cheio de pó. Como a gente está fazendo uma máscara, vale a pena lembrar que a gente tem sempre, quando estiver trabalhando com madeira,
usar a máscara de proteção adequada, porque essa madeira aí entra no nosso pulmão, esse pó de madeira, e isso aí, assim, arrebenta qualquer peão. E muitas vezes a gente vê pessoas que às vezes trabalham ali cortando até concreto, parede, gesso, e o pessoal não usa máscara. Essa conscientização de usar máscara que veio na pandemia, normalmente quem trabalha com madeira já estava até acostumado, porque é uma coisa que se você não coloca, você está colocando a sua vida em risco. E isso aconteceu aí durante essa pandemia, né? Um pedaço de tecido, um equipamento de proteção tão fácil, tão barato de você estar adquirindo, mas muitas vezes a gente não usa. E tem que usar. Não pode fazer, não pode trabalhar sem usar, porque isso aí, o pó da madeira, ele mata a pessoa, entendeu? Você respira isso aí vai pro seu pulmão, então sempre usar máscara. Eu tô marcando aí pro pessoal, para vocês poderem acompanhar o que eu vou estar fazendo agora. A máscara, as pontas dela, elas são bem finas, né? Então, no caso, eu vou pegar e vou desbastar, olha lá, essa parte dos lados, essa metade que estava meio quadrada, para ficar mais fino, para ficar mais parecido com uma máscara. E dá para você fazer tudo isso com a esmerilhadeira, ó. É só ir passando ela, você vai ver que já deu uma afinada boa, começa a aparecer cada vez mais uma máscara mesmo. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, afinar as partes laterais dela, né, a ponta, a parte de baixo, para ficar mais parecido. Sempre quando eu for fazer isso eu vou marcar com uma caneta para vocês poderem acompanhar onde que está sendo desbastado, onde que a máquina está passando, né. No mais, por enquanto é só isso que a gente está fazendo, a gente está dando o shape, fazendo um formato para a máscara, ó. E você vê que a esmerilhadeira ela come bem a madeira, né, ela vai bem, funciona bem. Olha só a câmera. Vocês perceberam que ficou bem embaçado? É o tanto de poeira que estava no ar naquele momento. Agora, como é uma parte um pouco mais fina, a gente vai usar uma máquina que ela é um pouco mais leve do que a esmerilhadeira. Essa máquina chama micro-retífica. Eu estou usando essa ponteira, esse acessório, que é uma ponta de tungstênio, nesse formato aí, que vai facilitar para mim estar fazendo esse desbaste. Essa máquina também é espetacular, assim, se você vai trabalhar com qualquer material, vidro, ela marca vidro, ela PVC, qualquer material que você for estar utilizando, essa máquina pode ser útil, você só vai mudar o acessório, a ponteira dela. No nosso caso é bom você perceber quando você está trabalhando com pinos, ó, a parte que tem a veia da madeira ela é um pouco mais dura do que essa parte mais branca. Então, quando você estiver trabalhando com a micro-retífica, às vezes você vai afundar mais na parte que é branca. Então, é só você tentar. Tanto a esmerilhadeira quanto a micro-retífica, você vai melhorando a sua performance com a máquina só utilizando ela. Não tem como eu te falar, por exemplo, é melhor você segurar a máquina desse jeito ou daquele outro jeito. Porque assim, isso vai muito variar de pessoa para pessoa, porque para algumas pessoas é mais fácil segurar de um jeito, para outros é melhor de outro. Não são máquinas difíceis de utilizar e também não são máquinas muito perigosas. Por exemplo, essa micro retífica aí, mesmo se pega no meu dedo essa ponteira aí, não me machuca, entendeu? Ela não é uma máquina que vai te machucar, por isso ela é muito recomendada para quem trabalha com artesanato. Muitas pessoas fazem cosplayer, né, com essa máquina aí. E ela trabalha em qualquer tipo de material. E você vai se aperfeiçoando com a máquina conforme você utiliza ela. Aí a gente já deixou bem certinho, ó. Só vamos tirar agora a parte de baixo para ficar mais parecido com a máscara, né? Lembrando que é isso, a arte plástica é justamente isso. Você vai trabalhando devagarzinho. Uma coisa que você precisa bastante ter é paciência. Se você não está sabendo direito o que você vai fazer agora, qual vai ser o próximo passo, para, olha, às vezes espera um dia, vai olhando a peça que você está fazendo e entendendo aonde você precisa mudar, o que você precisa fazer, quais são os seus próximos passos. Depois que você estiver acostumado com isso, você vai pegando um pouco mais de velocidade para fabricar suas coisas. Olha que legal como que vai bem. Essa máquina eu adoro ela, é uma micro retífica, né? Isso daí salva a vida demais. Ó, aquilo que eu tinha falado, tá vendo? Ó, até chega a queimar. A parte do velo é bem mais dura do que a parte branca, mas não tem problema. Agora a gente tá fazendo aí aquele detalhezinho da lateral, porque a máscara quando você curva ela, tá vendo? Ela fica com
esse espaço, essa dobrinha aí. Então assim, não esquecer também de fazer tudo certinho. Quando você estiver trabalhando, você já vai analisando tudo. Então, gente, por que a gente vai analisando tudo? Porque aí a gente consegue identificar qualquer tipo de detalhe que ficou faltando, entendeu? Agora a gente vai começar a parte de detalhamento. E sempre quando você for fazer uma peça, você sempre tenta dar o seu melhor nela, porque aí o cliente vai acabar ficando satisfeito com o produto que ele recebeu. É lógico que, por exemplo, o seu melhor de hoje não vai ser o seu melhor de daqui 10 anos trabalhando com esse material. Você vai estar sempre melhorando, mas é importante a gente lembrar de tentar estar sempre o nosso melhor e colocar preço no nosso melhor, né? Porque às vezes você fica aí numa peça 2, 3 semanas, então não sai barato. Mas o assunto de precificação fica para outro dia, né? Aí agora a gente vai vendo a peça, como a gente tem o modelo, a gente consegue analisar facilmente, né? Estou fazendo umas marcações para mostrar onde que eu vou passar com a máquina também para facilitar o meu próprio serviço, né? Porque quando você faz alguma coisa a olho nu, às vezes pode sair torto, pode não sair direito. Então eu sempre recomendo vocês desenhar. Estou usando a micro retífica de novo, dessa vez é uma ponteira um pouquinho diferente. Ela é melhor para fazer esse tipo de trabalho de relevo. É a mesma ponteira de tungstênio que você coloca ali na micro retífica. Agora a gente está fazendo a dobrinha da máscara. Essa ponteira ela é boa porque você vê que ela é quadrada na frente, né? Ela para, então ela vai dar esse relevo pra gente bem facinho de fazer. Essa máquina ela é bem gostosa mesmo de você estar trabalhando com ela, tá vendo? É só você ir passando, não tem muito segredo. Conforme você for utilizando ela, você vai pegando o jeito. A dica que eu tenho para falar para vocês é assim, não exigir muito da sua máquina. Por exemplo, você compra uma máquina não tão cara, você compra uma máquina que não é feita para trabalhar sem parar, entendeu? Então, por exemplo, quando a sua máquina, isso qualquer máquina que você estiver utilizando, se você vê que ela está muito quente, aquecendo demais, você pega, dá uma pausa, fica meia horinha ali, deixa ela descansar, porque se você for trabalhar com a máquina sobreaquecendo ela e trabalhando ali horas e horas com ela sobreaquecendo, vai ser mais rápido a depreciação dela, então ela vai quebrar mais rápido e às vezes ela vai te dar prejuízo. Você só vai utilizar a máquina mesmo por mais tempo se você tiver já com o prazo de entrega aí da sua escultura apertado, né? No mais, é só isso, pessoal. Ir passando a micro retífica, ó, a gente vai fazendo essas beiradinhas. Aí eu já dei uma adiantada, só tô passando de novo a micro retífica. E você vai criando, ó, esse sombreamento. Quando você faz uma escultura, você tem que pensar principalmente nos pontos de sombra, porque o que seria esse efeito 3D? O 3D ele vem com sombreamento, você tem que entender onde vai ter sombra na sua escultura. No caso da nossa escultura, a sombra ela vai ficar onde? Justamente nessas dobrinhas da máscara. Por isso que a gente tem que desbastar bastante aí, dar um espaço legal. Quando você passa a micro retífica em um nó da madeira, você vê que ela dá uma entupida na fresa, né? Na nossa ponteirinha aí, no acessório. Como você resolve isso? No nosso caso aí não precisou, mas às vezes algumas madeiras quando elas estão mais úmidas, ela também entope o nosso acessório. Você pega um isqueiro, o fogão da sua casa, coloca essa ponteira ali. A ponteira ela é resistente a fogo, a madeira que está ali presa não, a madeira vai queimar e depois vai ficar fácil de você tirar ela. Essas ponteiras vocês compram um kitzinho que vem 10, vários formatos diferentes. Custa em média $15, né? Na Amazon, AliExpress. Lembrar de comprar a de tungstênio, que é essa daí. Tem algumas mais fortes também, mas para quem tá começando essa daí é bem legal. Galera, qualquer dúvida que tiver aí sobre madeira, escultura, pode deixar nos comentários que a gente busca responder vocês o quanto antes. Agora a gente vai para o processo de lixa, é um processo bem importante, estou usando uma lixa aí, se eu não me engano é número 80, que ela é razoavelmente grossa. Essa madeira que é o Pinus, ela aceita bem o lixamento, então dá para você até dar um pouco de formato a mais utilizando essa lixa.
No mais é só lixar, você tem que ter paciência, bastante paciência no momento de lixar. Eu gosto de lixar, tem pessoas que não gostam, mas é isso. Lixa tudo, tira a parte que ficou quadradinha, onde não ficou tão legal o acabamento. Agora eu queria mostrar pra vocês, ó, essa parte aqui, que interessante. O que é esse risco aqui? Esse risco é onde a gente passou a cola. São as 3 tábuas que a gente colou uma na outra. E você vê que a gente usinou, a gente passou a máquina e não teve problema, não descolou. Muito pelo contrário, muitas vezes a cola, ela fica onde que está colada essa parte colada, ela fica até mais forte do que onde tem madeira. Agora a gente está usando uma ponteira e um acessório diamantado. O preço dela é praticamente o mesmo que do tungstênio, é por volta de $15. Você compra um kit com 20 ponteiras diferentes. Ela é mais voltada para fazer detalhe, ela não é tão agressiva essa ponteira, porém se você vai trabalhar com miniaturas, umas coisas que precisam de mais detalhe, ela é um ótimo acessório para você estar utilizando. Beleza? Eu estou usando agora um cabo estendido da micro retífica. Você pode acompanhar que eu não estou mais segurando a máquina. Esse é um cabo que você usa quando for fazer mais detalhe, que precisa de precisão. E como ele é menor, praticamente o tamanho de uma caneta grandona, você consegue ter mais precisão com o seu acessório, onde você vai passar ele. E é bem útil quando você for estar fazendo a aquisição aí da sua micro retífica. Procura ver se ela vem com a haste flexível, né? Esse cabo aí. Eu vou beber uma aguinha aqui, vou deixar vocês acompanhando um pouquinho do processo sem a minha narração e eu já volto, galera. Voltei, não consegui gravar, pessoal, mas eu utilizei o acessório diamantado que é para detalhe para fazer esse leve rebaixamento, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó, entre os furinhos e o tecido da máscara, né? Agora eu vou pegar e vou lixar porque o acabamento que eu dei com a micro retífica não ficou tão regular, tão linear, né? No mais é só passar a lixa, eu estou evitando de passar a lixa aí na dobrinha, né, nesse relevinho, porque se eu passar no relevo eu posso acabar rebaixando ele e perdendo ele. Tem que se atentar quando você estiver trabalhando nesses tipos de detalhe. Bora para a parte de estruturar agora a nossa peça. Eu vou pegar esses pedacinhos de arame e eu vou recortar eles todos do mesmo tamanho. Para quê? Eu vou fazer a alça da máscara com eles. Então eu vou juntar eles e vou dobrar. Tem 2 jeitos de você fazer isso. Você prende eles numa morsa, em algo que deixa eles bem firmes, pega o alicate com a outra ponta e vai rodando o alicate, vai rodando o alicate, vai rodando o alicate. Ela vai ficar como se fosse um fio só. No caso eu estou usando 3 porque eu pensei que um só ficaria muito fininho, não ficaria tão legal. Isso aí você vai sempre vendo da sua peça, entendeu? O que você estiver fazendo, você vai analisando, é aquilo que eu comentei de dar sempre o seu melhor. O outro jeito de você fazer isso é trançando, como se você estivesse fazendo trança em cabelo mesmo, ou em sei lá o que você faz trança. Mas enfim, é bem tranquilo também, só juntar e dobrar. Eu tava falando de dar o seu melhor, né? E aí muitas vezes você tem que utilizar da criatividade para dar o seu melhor. O material que você tiver disponível aí para você, entendeu? Olha lá, a alcinha tá pronta aí. Antes de eu furar para encaixar esse buraquinho, eu fiz uma marcaçãozinha, tá vendo? Pra fresa não ir pros lados quando eu estiver furando. Aí a minha mãe deu uma ajuda segurando, né? Muitas vezes algumas coisas quando você for fazer não vai ter algo para segurar para deixar firme. Então não se acanhe em pedir ajuda para as outras pessoas. Não é que você está fazendo, você vai pôr seu nome lá que só você participou. Tudo bem as pessoas opinar. Eu moro com 4 pessoas aqui em casa e enquanto eu estava fazendo essa máscara, muitas pessoas falavam: não, faz assim, deixa de tal jeito.
de outro jeito. Você ouve, analisa, o que você achar que é legal você usa, o que você não achar não usa, mas sempre ouvir com educação, sabe? Não ser rude com as pessoas que moram com você, de falar não tô nem aí pra sua ideia. Uma coisa que me falaram foi que essa alça estava muito grande. Eu realmente dei uma cortadinha depois, achei que tá grande mesmo. Então ouvir é sempre legal. Essa vai ser a nossa base, pessoal. Eu encontrei essa madeira em uma caçamba, provavelmente restos de carpintaria, né? De um telhado, é uma madeira bem dura. Eu só vou passar a lixadeira para dar um acabamento nela, para tirar essa, ela já tem um tratamento nela, então a gente passa só para tirar, provavelmente alguma coisa à prova de água. Lembrar sempre de usar máscara, principalmente quando estiver lixando uma madeira que está com algum tipo de proteção, verniz, uma seladura, porque aí você vai acabar respirando partículas de substâncias químicas que compõem esses vernizes, essas seladoras, o que é muito prejudicial à nossa saúde, beleza? Então assim, usar máscara sempre quando estiver fazendo todas essas etapas aí que produzem mais poeira de madeira. O que vai ligar a nossa peça, a máscara e a base vai ser esse pedacinho de metal aí. Ele está bem sofrido com a corrosão, então a gente vai fazer um lixamento aí com essa esmerilhadeira, que adaptamos aí uma lixa para fazer isso aí mais rápido. Tô de luva porque o metalzinho vai ficar bem quente. Se você não tiver uma esmerilhadeira dessa, dá para lixar na mão e tirar toda a ferrugem, dá. Inclusive é uma dica bem legal, se você tem com a casa que tá com ferrugem, é só você passar uma lixa e depois passar uma tinta automotiva que vai ficar 100% o que seja que você for ter aí. No nosso caso, a gente só tá usando essa esmerilhadeira para dar uma aceleradinha mesmo no processo. Agora que a gente já tirou o grosso, a gente vai terminar com uma lixa de mão, ó. Esse lado aqui eu já lixei com a mão, vou lixar o outro agora. E assim, pessoal, essa é uma dica realmente valiosa. Qualquer coisa que você tiver aí na sua casa que tiver com ferrugem, você consegue revitalizar legal, não estando muito destruído, tipo já com buraco. Você consegue dar uma revitalizada e às vezes transformar algo que você ia jogar fora em algo novo, né? Aí que da hora. Olha eu nas plantas aí, super pleno, porque a gente tá no acabamento. Realmente a parte mais satisfatória que tem aí todo o processo, porque as coisas mudam de cor muito rapidamente, as coisas ficam muito mais bonitas, tem mais brilho, é um negócio muito louco. Você já sabe que você já tá terminando o seu serviço, você tá super feliz. Então é isso, vamos lá, galera. Estamos passando aí um verniz marítimo acetinado, ele não tem brilho. Existem dois tipos de vernizes marítimos, o acetinado e o com brilho. Eu optei por um acetinado porque muito brilho às vezes não fica tão legal em esculturas, né? Mas aí vai muito do gosto de cada um. Passar o verniz agora na máscara. Se você está assistindo até agora e te deu vontade de fazer, seja com madeira, com massinha, com gesso, o que for, vai e faça. É muito bom para o nosso país a gente ter bastante artista. Isso aumenta a cultura do país e melhora o nosso desenvolvimento como sociedade. O verniz você passa ele demora 12 horas aproximadamente para secar, depende do clima, 24 horas, você espera então. 24 hours later. Depois que secou, a madeira ela dá uma arrepiadinha, ela fica um pouco áspera depois que o verniz seca. Você pega uma lixa bem fininha, passa ela aí de levinho só para tirar essa aspereza. No nosso caso, a gente não vai passar outra mão de verniz porque a gente pretende pintar essa máscara, beleza? Uma coisa importante que eu queria lembrar vocês é que sempre quando vocês fizerem as suas peças, vocês assinam ela. A assinatura ela é muito importante. Tem vários motivos. Um deles é que você dá uma garantia para o cliente que estiver adquirindo o seu produto de que você está colocando seu nome ali, entendeu? Então é algo que vai durar. Você muitas vezes coloca muito amor também na peça que você está fazendo, né? Dá até uma alegria de ver ela pronta. Então você tem que deixar seu nome ali. Pode ser que daqui a anos alguém pegue o negócio na mão e fala, meu Deus, o que é isso? Que coisa legal. Quem fez? Aí ela vai procurar o nome do autor, ela não encontra, não consegue te encontrar depois pra frente. Às vezes a pessoa quer até ver mais peças suas, entendeu? Então é sempre bom deixar o nome. Eu queimei aí com o pirógrafo, passei uma lixa, agora passar o verniz de novo.
Na base a gente vai dar 2 mãos de verniz, diferente da máscara, porque a base a gente não vai pintar, a gente já passou aquela lixa fininha nela e agora essa é a segunda mão de verniz. Vamos fazer o furo na base que vai ligar aquele metalzinho que a gente lixou, ó. Encaixou, beleza, bonitinho. Nem vai precisar colar, porque você vai ver, olha aí como tá firme, dá até para rodar. Essa madeira aqui é dura, mas você pode passar cola também. Vou pintar agora a máscara com essa tinta metal, sempre, olha lá, é cor cobre pálido, né? Sempre quando você for, essas tintas que são metálicas, elas dão um efeito bem interessante. Tô pintando com o dedo, porque às vezes quando você pinta com o pincel, fica marcado as cerdas do pincel. Então eu acabo optando por utilizar o dedo aí. Eu só vou usar o pincel para tirar, quando você pega muita tinta, como tem aqueles buraquinhos, às vezes pode entrar tinta nos buraquinhos. Então, para não entupir esses buraquinhos, você não perder seus detalhes, ó, você passa o pincel, você vai tirando tudo a tinta que ficou presa no meio desses buraquinhos aí, pessoal. Com essa mesma tinta metálica eu também vou pintar aquele arame que a gente enrolou para a gente poder estar fixando ele juntamente com o caninho lá que vai ser o suporte da nossa máscara. Essa tinta metálica ela fica super show, tem a prata também, ela dá um brilho diferente dependendo de como a luz está batendo, isso aí valoriza bastante a escultura aí que você estiver fazendo. Tem gente que fala que pintar madeira é errado, que não sei o que, era melhor ter deixado no verniz. Eu não tô nem aí, eu pensei já em fazer desse jeito, fiz desse jeito, com a cor dourada. E não tem nada de errado em pintar madeira, é um baita do que o pessoal tem. Mas enfim, aí é só colocar uma Super Bonder, ó, uns pinguinhos só e colar as alças, né? Agora eu vou usar uma cola epóxi. Essa cola aí, ela é muito show quando você não vai precisar fazer algum tipo de buraco na sua peça para encaixar o caninho. Você só pega aí, ó, ela é uma substância e um reagente, né? Você mistura a mesma quantidade, mexe bem, aí no nosso caso a gente só vai deixar derramar entre o ferrinho, tenta deixar a sua máscara já, o ferrinho já encaixado, né, na sua base, colocar numa posição que vai ficar legal e aí você só despeja essa cola epóxi aí, ó, que legal. Ela vai sozinha, ela vai se ajeitando ali. Quando isso daí, depois de umas 3, 4 horas, o certo é esperar 12 horas, se eu não me engano, vai ficar duro igual pedra, e isso aí não vai descolar, entendeu? Então aí a sua máscara, ó, já tô colando a máscara no ferrinho que vai na base. Aí o negócio já tá pronto, né? É só terminar alguns detalhes ali e fica desse jeito aqui, ó. Então é isso, pessoal. Terminamos a nossa máscara aí. Esse é o trabalho do artista plástico, né? A gente faz a modelagem de qualquer material, seja ele plástico, madeira, gesso, resina, o que você tiver para estar trabalhando, você consegue fazer essa modelagem nele. Essa é a função do artista plástico também, né? Passar uma mensagem através da sua arte, porque a gente também busca a transformação não só da matéria-prima, a gente também busca a transformação de uma consciência coletiva da sociedade, entendeu? Tentar melhorar de alguma maneira. Sempre vai ter, se você é um artista pequeno, que não tem muito reconhecimento, sempre vai ter aquele pessoa, aquele cara chato que vai ficar te falando, por que você faz isso aí não vai virar nada. Mas é aquela história da menininha que fica recolhendo estrela no mar, né, galera? Que ela pegava estrela do mar, que a maré trazia, e ela estava lá tomando sol e jogava no mar. Chegou um velho e falou assim, viu, por que você tá fazendo isso daí? Você não vai salvar todas as estrelas do mar. Você não vai conseguir fazer a diferença. Mas aí a menina respondeu, pra aquela estrela que eu joguei, eu fiz a diferença. É isso então, galera. Se vocês curtiu, se vocês estão a fim de ver mais tutorial, talvez com outro tipo de material, sem ser madeira. A madeira ela exige bastante ferramenta, maquinário para ser trabalhado. Tem alguns outros materiais que, por exemplo, argila, que a gente precisa de um pouco menos de ferramenta. Eu vou trazendo devagarzinho aí pro canal pra vocês verem, não é nem um canal, né? Eu fiz um vídeo aí, pretendo fazer mais, passar o que eu sei de conhecimento pra frente. Jogar a minha estrela do mar, beleza? Valeu, gente, é nóis, tamo junto. Eu vou só fazer um exercício vocal. Vai ficar à vontade, eu nem tô aqui. Se você for estar trabalhando com argila, madeira, se você for estar trabalhando aí modelando massinha, o que mais modela? Gesso, concreto. Vidro. Qualquer coisa se inscreve aí, ó, deixa o link na subscrição aí embaixo. Não, fala de novo O quê? isso. Fala de novo isso. Qualquer coisa se inscreve, não. Qualquer coisa. Assim tá bom? Assim tá bom. Bom.